Com carinho, Kitty é a história de uma garota que viaja pra Coreia do Sul pra estragar a vida de todo mundo, inclusive a dela, a troco de nada. Dizer que isso é uma fanfic de K-pop escrita por uma garota de 14 anos é um grande insulto às nossas futuras Stephanie Meyer. Isso tá mais pra uma fanfic de K-pop escrita por um orangotango em troca de 2 bananas com granola. A série tem a irritante mania de sempre interromper um personagem quando ele está prestes a dizer algo importante pro desenvolvimento da trama. E também tem a mania de abusar de coincidências extremamente forçadas pra levar a trama pra frente. Em outras palavras, eles empacam a trama da forma mais irritante possível e aceleram a trama da forma mais forçada possível. E é isso que a gente vai analisar hoje. Kitty é uma garota que web namora um rapaz chamado Dae, que mora na Coreia do Sul. E eu sei o que você tá pensando. Quando a gente web namora um coreano gostoso da internet, normalmente é o fake de uma mulher de 42 anos chamado Márcia, que dá aula de geografia em Mogi das Cruzes. Mas a Kitty sabe que ele é real porque ela conheceu ele quando ela foi viajar pra Coreia do Sul. E tem sido um ótimo web namoro, porém as videochamadas estão sempre travando. E isso dificulta um pouco o processo. Mas, talvez, se eles usassem Wi-Fi ao invés de ligar da piscina e da rua, a conexão seria melhor. As coisas começam a mudar quando ela recebe a notícia de que ela conseguiu uma bolsa para estudar na KISS, a Escola Coreana Internacional de Seoul. E imediatamente ela faz um PowerPoint para tentar convencer o pai dela a deixar ela estudar lá, porque o Dae também estuda lá. E aparentemente a mãe dela estudou lá também. E ela quer conhecer um pouco mais de quem foi a mãe dela. Só que assim, eu posso estar enganado, mas você não vai conhecer melhor uma pessoa falecida só porque você estudou na mesma escola que ela frequentou há 20 anos atrás. É só uma escola, não é um museu. Não vai ter a história da sua mãe lá, ela não deixou hieróglifos na parede. E eu não sei que pai que deixa o filho adolescente ir morar sozinho do outro lado do mundo, ainda mais depois dele dizer que uma das motivações dele pra isso é macetar o namorado, mas o pai da Kitty deixa. Então vamos para a Coreia. Mas assim que a Kitty chega na Coreia e sai do aeroporto, ela perde o ônibus e fica mais perdida que trabalhador com carteira assinada tentando acompanhar a saga do Halu. Por sorte, ela é atropelada por uma garota rica chamada Yuri, que oferece uma carona pra Kitty e que coincidentemente também estuda na KISS, apesar dela aparentar ter 29 anos de idade. Isso é porque o filme faz uma crítica ao sistema de educação da Coreia do Sul, que é tão estressante que as pessoas envelhecem 10 anos em 3 do ensino médio. E também porque a atriz realmente tem 29 anos. Mais um pouco ela pode atuar no remake do Chaves. Eu gosto muito que nesse começo toca 4 K-pops diferentes no intervalo de 5 minutos. Parece que eles estão desesperadamente apelando pro público K-popper adotar essa série, só porque é na Coreia do Sul e tocam os K-pop. Você não vai ganhar o público K-popper só com isso. Você já viu como essas pessoas são exigentes? Se o rosa do cabelo do Jimin não tiver perfeito, eles torturam a família do cabeleireiro. Enfim, a Kitty consegue chegar na escola e se arruma toda pro baile de boas-vindas, porque ela pretende fazer uma surpresinha pro Dae. Ela não contou pra ele que ela tava indo pra Coreia e que ela vai estudar junto com ele. Ela quis aparecer de surpresa. Mas feita a surpresa, a Yuri chega e apresenta o Dae como o namorado dela. E a Kitty fica em choque que o cara que ela tava web namorando há 4 anos e mora do outro lado do mundo tem uma outra namorada. Por essa ninguém esperava. Web namorar é tipo torcer pro Vasco. Você não pode fazer nada além de observar aquilo que você mais ama sendo macetado pelos outros. O Dae diz que ele pode explicar, mas a Kitty não dá ouvidos a ele e vai embora da festa. No dormitório ela descobre que colocaram ela no quarto errado. Ela acabou ficando no mesmo quarto que o Dae e outros rapazes, porque o sobrenome dela é Song e Song pode ser um nome masculino na Coreia. Mas o primeiro nome dela é Catherine. Ninguém se importou de olhar a porra do primeiro nome dela? Eu sei que na Coreia o sobrenome vem antes do primeiro nome, mas ela é estrangeira. Novamente o Dae tenta se explicar pra Kitty sobre o que aconteceu ali com a Yuri, mas novamente ela não dá ouvido. E se você já tá achando irritante ela não deixar ele se explicar, se prepara porque vai ser isso a porra da série inteira. Todo mundo ama pagar de 20 a 50 reais pra assistir uma protagonista insuportável que não escuta ninguém. Na manhã seguinte, bem cedo, a
a Kitty decide voltar pra casa dela, pegar um avião e vazar. Mas na saída da escola, ela avista uma árvore onde a mãe dela tirou uma foto. E de repente a Kitty se lembra do real motivo pra ela querer estudar na Kiss. Ela queria aprender mais sobre a mãe falecida dela. E eu não acho que descobrir que sua mãe gostava de tirar foto com árvore conta como conhecer a sua mãe. Mas pra Kitty conta. E por conta disso, ela decide ficar na Coreia. O Day tentar novamente explicar a situação dele com a Yuri pra Kitty e novamente ela não deixa. Então ele tenta simplesmente tentar beijar ela. Talvez assim ele consiga explicar através da osmose, eu não sei qual que é a estratégia dele. Mas ele é interrompido pelo próprio pai dizendo que o Day precisa ir embora com ele. Ainda bem que ainda existem pais como o Day que são puta empaca foda, porque o pai da Kitty mandou a menina ir pra Coreia dar. E deixa eu explicar. O pai do Day é motorista do pai da Yuri. E o pai da Yuri é dono de uma grande rede de hotéis. E está passando por um mau momento porque ele é um chefe muito explosivo e isso manchou a imagem da empresa. E quando ele ficou sabendo que a Yuri estava namorando o Day, ele decidiu usar isso para tentar limpar a imagem dele, mostrando que ele acolheu o filho do motorista na própria família dele e ele ainda vai contratar o Day como estagiário. Ele é praticamente o Luciano Huck coreano, de tanto que ele ama pobre. Ele faz uma coletiva de imprensa para anunciar que a filha dele namora um pobre e que ele vai começar um programa de estágio só para praticar o nepotismo e contratar o Day. Lembrando que isso é para limpar a imagem dele. Ele deveria virar empresário de youtuber com essa incrível habilidade. E durante o anúncio, a Kitty nota que o Day não quer pegar na mão da Yuri e ela começa a desconfiar de que talvez esse namoro seja falso. E ela tá certa. A verdade é que a Yuri tá pagando o Day pra fingir ser um namorado dela, porque o Day é pobre e não tinha dinheiro pra pagar a matrícula dele na escola. Já a Yuri tinha um outro problema. Ela gosta de uma garota chamada Juliana, mas ela sabe que a família dela jamais iria aceitar esse relacionamento. E quando a mãe da Yuri começou a desconfiar delas, a Yuri inventou que ela tava namorando o Day. E ela ainda fez o Day prometer não contar a ninguém esse segredo, porque ninguém pode saber que ela é gay. E após perceber que o relacionamento do Day com a Yuri tava meio esquisito, a Kitty decide chamar o rapaz pra conversar. Agora você quer conversar, né, ô sua vagabunda? Mas novamente o Day não consegue explicar a situação, dessa vez porque eles estão atrasados pra aula. E aparentemente não dá pra explicar toda a história em 30 segundos igual eu acabei de fazer. E a Kitty ainda fica brava com o Day por não contar pra ela, sendo que no começo ele tava tentando inúmeras vezes explicar. Mas graças ao bom senhor, ela esquece esse drama insuportável que ninguém liga por um momento, porque ela encontrou nas coisas da mãe dela uma daquelas pulseiras de hospital que colocam em recém-nascido. Sim, isso tava o tempo todo com ela, junto com as coisas da mãe dela que ela trouxe, mas coincidentemente ela só achou agora. Ela começa a achar que a mãe dela teve um filho e esqueceu de contar isso. Tal mãe, tal filho, ela também veio pra Coreia pra dar. Por coincidência, ela avista o hospital de onde veio aquela pulseira durante uma caminhada dela. Sim, ela estava super curiosa pra descobrir mais sobre esse rolê da mãe dela, mas ao invés dela simplesmente pesquisar o nome do hospital no Google, ela achou ele sem querer numa caminhada. Você vai ver que essa série enfia coincidência até onde não precisa. Então, como qualquer outra pessoa que está num dos países que mais leva a sério as leis, a Kitty invade a sala de registros do hospital e descobre que de fato a mãe dela teve um filho e que ele foi adotado por uma família na Austrália. O que é um pouco estranho, porque o hospital normalmente não tem registro de adoção. Acho que só o governo iria ter uma informação dessa. Ela é pega pelos seguranças e o professor Alex de química que tira ela de lá. Que coincidentemente diz que ele nasceu na Coreia, mas foi adotado por uma família na Austrália. Muita coincidência. Igual o bebê que ela tá procurando. Ah, como eu amo as coincidências dessa série. Elas são tão naturais quanto a base da Virgínia. Aqui te pergunta a data de nascimento do Alex, mas eles são interrompidos pelo indício de que vai chover. When's your birthday? I think it's gonna rain soon. Porque todo mundo sabe que quando tá prestes a chover, você é fisicamente incapaz de responder uma pergunta tão simples quanto a data do seu nascimento. Coincidências e interrupções. É só isso essa série.
Muito bom. Daí tá rolando o Chuseok lá na Coreia, que é um dos feriados mais importantes do país, onde normalmente as pessoas comemoram com suas famílias. É basicamente o nosso Natal, só que com parentes muito mais homofóbicos. E a Kitty decide aproveitar o feriado pra tentar se aproximar do Alex e descobrir se ele é o meio irmão dela. Então ela diz que ela está organizando um Chuseok para todos os colegas que moram longe da família e convida o professor Alex. E durante o jantar, quando a Kitty está prestes a arrancar uma informação valiosa do professor Alex, eles são interrompidos pelo Minho, que diz que tá atrasado pra um encontro. Essa série usa tanto o recurso de impedir que conversas importantes aconteçam que dá vontade de tomar veneno de barato. Parece que eles prometeram entregar 10 episódios pra Netflix, mas perceberam no meio do caminho que eles não têm conteúdo pra isso. Aí eles ficam enrolando, interrompendo a conversa de todo mundo e depois começa a forçar um monte de coincidência absurdo pra levar a trama pra frente. Enfim, logo depois a Kitty encontra o professor Alex do lado de fora e ele conta pra ela, sem mais nem menos, que ele acredita ser o filho de outro professor da escola, o professor Lee. Da onde que ele tirou isso? Não faço ideia. E eles provavelmente também não. Enquanto isso, Day passa o Chuseok com a família dele e recebe a inesperada visita da Yuri, que tá de saco cheio dos pais dela. Então ela decidiu ir comer na casa do falso namorado pobre dela. E após se divertir jantando com Day e sua família, a Yuri vai embora. Mas na saída ela encontra um entregador trazendo uma carta e um colar que a Kitty deu pro Day. E a Yuri, com medo de perder o Day pra Kitty, decide não entregar nem a carta e nem o colar pra ele, porque o Day é o único amigo que ela tem que sabe do segredo dela. E eu entendo um pouco a Yuri, porque eu também, às vezes eu fico com um pouco de vergonha de assumir que eu tenho quase 29 anos. Pelo menos eu me formei no ensino médio, né, Yuri? A Kitty fica muito brava com o Day, achando que ele pegou o colar e nem agradeceu ela. Então, à noite, ela vai pra festa do Minho, decidida a perder o bebê dela com um cara aleatório. Ela fica tão bêbada que ela começa a considerar beijar um cara chato, mas a Yuri aparece pra salvar ela desse vexame. E a Kitty começa a sentir atração pela Yuri. Ela manda uma mensagem de texto acidentalmente pro professor Lee. Eu sei lá porque que ela tem o número do professor Lee, mas o professor Lee aparece por lá pra acabar com a farra. Até porque na Coreia do Sul, ingestão de álcool para menores de idade é um crime levado muito a sério. Diferente daqui, que com 16 anos a galera já tá com cirrose. Eu acho que é muita coragem você viver num país que é tão rigoroso com ingestão de álcool e você ainda assim engajar num web namoro. Como que aguenta um negócio desse? No dia seguinte, todos que estavam na festa pegam detenção na escola. Mas a Yuri e a Kitty escapam de lá porque ambas querem descobrir mais sobre suas respectivas mães. Acontece que a mãe da Yuri era muito amiga da mãe da Kitty, mas por algum motivo ela finge que não. Provavelmente a mãe da Kitty era pobre ou gay. Elas entram no escritório da mãe da Yuri, que aliás é diretora da escola, e a Kitty encontra lá o obituário da mãe dela por algum motivo. Coisa sinistra. E acho que a série nem explica porque que ela tem isso. Eu não saberia dizer com tanta certeza, porque teve uma hora que eu simplesmente parei de prestar atenção na série, eu confesso. E no computador, a Yuri descobre que a mãe dela expulsou a Juliana da escola só porque ela não queria ela namorando a filha dela. Ela ainda tinha mentido pra Yuri, dizendo que foram os pais da Juliana que tiraram ela da escola. Mas a Kitty e a Yuri não encontram o anuário de 1993, que foi o ano que a mãe da Kitty estudou lá. E elas decidem procurar na casa do professor Lee, que também estudou com as mães delas. E realmente o professor Lee tem o anuário. E nele há uma foto da mãe da Kitty com a mãe da Yuri. Mas quem tá escondendo a barriga é a mãe da Yuri. Ou seja, era ela quem tava grávida. Pelo visto, a mãe da Kitty não foi pra Coreia dar igual a filha. Daí a Yuri decide terminar com o Day na frente dos paparazzi, porque ela tá puta com a família dela, principalmente com a mãe dela, por ela ter expulsado a Juliana. E o Day vai imediatamente beijar a Kitty. Os dois se beijam bastante por vários dias seguidos, mas uma hora a Kitty começa a perguntar pro Day por que ele ficou com a Yuri. E ele não pode falar, porque a Yuri fez ele prometer não contar a ninguém que ela é uma lésbica de 29 anos. Mas durante uma excursão escolar, a Yuri revela pra Kitty que o namoro dela com o Day foi falso. E a Kitty então pergunta pra ela por que ela foi tão pau no cu com ela se o negócio era falso. Ficou esfregando o namoro deles na frente dela o tempo todo. A Yuri até chegou a usar o colar que a Kitty deu pro Day só pra causar inveja. Realmente é bom ela ter uma boa explicação pra isso tudo. What excuse could you possibly have? Tem que ter, rapaz. I'm gay.
A Kitty fica muito brava com o Day por ele não ter contado nada pra ela, sendo que não era segredo dele pra ele poder contar. Inclusive, a Kitty tá fazendo a mesma coisa, porque ela sabe que o Alex é meio irmão da Yuri, mas ela não contou isso pra Yuri a pedido do Alex. I'm still upset. You could have told me something. Ele tentou inúmeras vezes, sua palhaça! Aliás, mudando um pouco de assunto, a escola deixou um tempo livre pra eles fazerem o que eles quiserem durante essa excursão, mas eu não acho que isso seja uma boa ideia. O Minho, por exemplo, tava pronto pra usar esse tempo livre pra macetar a colega Maria Hashi dele. O cara armou a barraca dele igual um quarto de motel. Já o Day prepara um encontro muito especial pra Kitty perdoar ele. Daí ela perdoa, eles dizem que se amam, se abraçam, ficam muito felizes, só que mais tarde, enquanto a Kitty escutava a Yuri conversar com a Juliana pelo telefone, ela sentiu o coração dela se partir, porque aparentemente ela gosta da Yuri também. Famosa chata da poligamia. De volta à escola, a Kitty começa a ensaiar uma dança tradicional coreana pro show de talentos, porque isso vai dar 10 pontos na média e ela tá prestes a reprovar. Apesar de nos Estados Unidos ela ser a melhor aluna, aqui na Coreia ela é a pior. Isso mostra como é falho o sistema de educação nos Estados Unidos. Era pra essa menina ser burra em qualquer lugar do mundo. Mas durante a apresentação ela começa a pegar fogo e o Minho salva ela. O Day chega logo em seguida, a Kitty conta pra ele que ela está apaixonada pela Yuri e os dois terminam. A diretora chama o Alex, a Yuri e o professor Lee pra conversar e revela que o Alex é filho dela com o professor Lee. O professor Lee não sabia nem que ele era pai. E pelo visto, a mãe da Yuri usou o nome da mãe da Kitty pra acobertar a gravidez dela. Essa mulher deve ter tirado tanta coisa no CPF da mãe da Kitty que quando a Kitty entrou no país deve ter alertado o SPC. Saem os resultados das provas e a Kitty consegue passar por muito pouco. Mas logo em seguida descobrem que ela tá dormindo no quarto dos rapazes e ela precisa ser expulsa da escola. E o que aconteceu aqui é que ela tinha avisado que colocaram ela no quarto errado, trocaram ela de quarto, só que ela não gostou da colega de quarto dela. Porque a menina ficava filmando ela dormindo e postando isso na internet. Daí ela não teve escolha a não ser voltar a dormir no quarto dos rapazes em segredo. Sendo que ela poderia ter simplesmente dito o que aconteceu pra diretora. Do jeito que ela é homofóbica, ela não veria problema nenhum em separar duas garotas. A Kitty então sobe na mesa pra dar um lindo e emocionante discurso sobre a mãe dela. Foda-se, ninguém conhece sua mãe. Enfim, pra tentar defender a permanência dela na escola. Mas é claro que isso não funciona nem um pouco. Subir na mesa numa escola asiática é quase tão desrespeitoso quanto brincar de cavalinho nas costas de um idoso com escoliose. E não só ela vai ser expulsa, como o Day também vai perder a bolsa dele porque ele não ficou em primeiro na prova. E a bolsa dele aparentemente depende disso. Essa escola odeia pobre a esse nível. Se o pobre não fica em primeiro, ele tem que ir pra rua ficar vendendo amendoim no semáforo. E o pior de tudo é que a Kitty também é bolsista e ela é burra pra caralho. Menina mal passou nas provas. E ela não foi expulsa por ser burra, ela foi expulsa por estar dormindo com os rapazes. Enfim, a Kitty foi pra Coreia pra ficar com o Day e pra conhecer melhor a mãe dela. Mas no final ela terminou com o Day e a única coisa que ela descobriu da mãe dela é que ela gostava de tirar foto em árvore. E a vida do Day foi arruinada com a chegada dela, porque ela terminou com ele e ele ainda perdeu a bolsa. Se ele ainda tivesse fingindo ser o namorado da Yuri, ele teria dinheiro pra pagar a mensalidade. Então o Day fica sabendo que a Kitty foi expulsa da escola e sai correndo atrás dela apenas para levar um grande fora. Dá um pouco de dó dele. Mesmo ele sendo pobre e a família dele precisando de dinheiro, ele queria terminar logo o namoro falso dele com a Yuri pra poder ficar com a Kitty. Pois bem, ele namorou com a Kitty por uns dias, ela terminou com ele, foi embora e ele ainda perdeu a bolsa dele e perdeu o dinheiro que ele tava ganhando da Yuri. E no aeroporto a Kitty encontra a Yuri, mas quando ela estava prestes a contar que ela gosta dela, a Juliana chega. Porque a mãe da Yuri revogou a expulsão dela, depois da Yuri ter se aberto pra ela, ter dito que ela é lésbica e que ela amava a Juliana. Então a Kitty decide embarcar. Só que no avião, a Kitty se senta ao lado do Minho, que está indo pra Los Angeles ver a mãe dele. E ele conta pra Kitty que ele se apaixonou por ela. Onde? Eu duvido muito. As pessoas nessa série se apaixonam muito. Vocês têm 16 anos, é só fogo no rabo. Enfim, esse foi Com Carinho Kitty, a história de uma garota que vai pra Coreia do Sul arruinar a vida de todo mundo e consegue, inclusive a dela própria. Tirando a da Yuri, a vida de todo mundo tá pior desde que ela chegou. Eu acho isso maravilhoso. Parabéns, Kitty. Foi muito difícil de assistir essa série, mas pelo menos ela tem uma coisa muito boa